E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui. Hoje eu vou estar dando uma pequena introdução a tools ou ferramentas aqui na Godot. Basicamente, tools são objetos que vocês vão poder estar utilizando, que não são nem objetos. É tipo um parâmetro adicional no script de vocês, que vocês passam antes do extends, que a partir do momento que vocês passam esse prefixo aqui antes do extends, o objeto de vocês ele fica com aspecto de tool, ele fica com aspecto de ferramenta. Em outras palavras, todo o código desse objeto de vocês vai rodar pelo editor. Então, como é que a gente configura para rodar esse código editor? Basicamente, esse aqui é um código que eu fiz para geração procedural usando celular autômata e usando tilemaps isométricos, tiles isométricos. E aqui eu tenho diversas propriedades que eu posso estar mexendo, que eu posso estar brincando para estar spawnando blocos para eu ver aqui em tempo real, para eu não precisar rodar o projeto, nem ter que colocar uma câmera para ficar dando zoom in zoom out. Aqui eu posso dar zoom in zoom out porque eu estou no editor. Mas basicamente ele foi feito para facilitar e para agilizar os testes aqui, para saber se eu estava fazendo tudo certo, etc. Mas como que as tools funcionam? As tools elas precisam de um trigger, entre aspas, elas precisam de um gatilho para serem ativadas. E aqui o gatilho que eu estou usando é essa export boolvar aqui, spawn terrain. Ela é uma variável do tipo booleano, que ela começa com false, porém eu estou configurando aqui o setGet dela. Em outras palavras, ele vai estar puxando o valor dessa spawn terrain e vai estar chamando nesse playTileMap. E pelo fato de ser uma variável do tipo export, sempre que eu pressionar o botão, ele vai dar o setGet playTileMap. E aqui no playTileMap nós temos o state. E se o estado que eu estiver passando for true, ou seja, se eu estiver pressionando o botão para ativar o tilemap, então ele vai rodar o nosso script aqui de gerar mapas. E basicamente a partir disso, tá aqui spawn terrain. Aqui ele não vai fazer nada porque eu não configurei nada aqui. Mas basicamente a partir disso, fica muito mais fácil de testar sem precisar ter que abrir o editor. Por exemplo, se eu colocar aqui place water, e aqui é o tamanho do meu grid, 60 em x por 90 em y. Então se eu der um 1, ele vai colocar água. Se eu pedir para ele adicionar tiles em X, ele adiciona esses tiles em X aqui no meio. Se eu pedir para ele colocar a borda, ele vai colocar a borda. E sempre que eu estou pressionando, ele está gerando de forma procedural aleatória, porque é o algoritmo de celular autômata. E aqui eu posso aplicar um algoritmo aleatório. Basicamente aqui ele vai pegar todos os tiles onde tem água e vai ter essa porcentagem de chance aqui, o water factor, 55% de chance de mudar os tiles de água para grama ou vice-versa. Então aqui ele já aplica, e se eu diminuir aqui o fator de água, ele coloca mais tiles de terra. Se eu aumentar, ele coloca mais tiles de água. E aqui se eu aplicar o celular autômata, ele aplica a heurística do celular autômata e começa a construir níveis de forma procedural. Se eu tirar o X tiles aqui, ele vai construir mais formato de ilha. Se eu diminuir o fator de água aqui, ele vai construir mais no formato assim de um pouca água. E assim por diante. E aqui, esse grass tile size é porque eu tenho cinco tipos na verdade, de tiles de, 5 tipos de tiles de grama. Então se eu for diminuindo aqui, ele vai puxando menos tiles. Agora com dois, ele só puxa os tiles de grama. Se eu colocar só um, ele só vai puxar o primeiro tipo de tile de grama. Se eu colocar três, ele vai puxando três. Se eu colocar quatro, e assim por diante, fazendo essa geração. Então, basicamente, as ferramentas elas são muito úteis caso tu queira testar, porque, por exemplo, o tamanho do meu nível é essa zona demarcada aqui com esse azul. Então, eu teria que adicionar uma câmera no meu nível, eu teria que sempre estar rodando aqui no editor, eu teria que estar mexendo a câmera pelo jogo. E aqui não. Aqui, modificando as propriedades e clicando em spawnar, ele spawna o terreno. E a partir desse terreno que ele está spawnando, eu posso dar um zoom in, zoom out, verificar as modificações que eu fiz para saber se está tudo ok. E a mesma lógica se aplica aqui para ele spawnar objetos que são troncos, árvores, etc. Que é a porcentagem na qual ele vai spawnar e assim por diante. Então, basicamente, ferramentas podem ser muito úteis para tu testar coisas sem precisar estar rodando o teu projeto. Então, era basicamente isso para esse vídeo, pessoal. Peço que deixem um like e se inscrevam caso tenham gostado do conteúdo. Vou estar deixando o link aí para os meus cursos na descrição, caso vocês queiram dar uma conferida. Forte abraço e até a próxima. Valeu!